Olá galera, beleza? Hoje nós iremos falar sobre reforma religiosa, para alguns reforma protestante. De antemão, eu queria dizer que nós não vamos analisar aqui a reforma religiosa como instrumento de transformação, e sim como instrumento de adaptação às mudanças e às transformações que ocorreram na Europa, dentro de todo aquele processo que nós vimos no absolutismo e no renascimento cultural, e a partir das mudanças econômicas, né, com a introdução do mercantilismo. Então, dentro de todas essas transformações, é lógico que a religião ela também vai se transformar. Afinal de contas, a Igreja Católica ela tinha se tornado insuficiente, né? Ela já não atendia mais aos interesses completos dessa Europa transformadora que vinha surgindo. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica é que, pelo fato de nós não trabalharmos reforma religiosa de acordo dentro de um contexto religioso, e sim político e econômico, algumas pessoas ficam um pouquinho chateadas, mas entenda que nós estamos falando de ciência e não simplesmente de fé, beleza? Então, para começarmos, vamos tentar fazer o contexto histórico daquele momento. Primeiramente, todos nós aqui já vimos nos outros vídeos sobre história, sobre assuntos de história, nesse bate-papo histórico que a gente tem aqui, nós já vimos que a Europa passava por transformações. E as transformações renascentistas contrariavam tudo aquilo que estava ligado à Idade Média. Ou seja, se na Idade Média o teocentrismo é que predominava, na Idade Moderna, nesse novo momento histórico, é a ideia do homem, a ideia do antropocentrismo, é o homem que explica as coisas, é o homem que faz a leitura da sociedade, daí a valorização do teatro, né? Enfim. Então, se a Terra, naquele momento histórico, era o centro do universo, aqui não, aqui na Idade Moderna a gente já tem a percepção de que o Sol é o centro do universo, né? Então, já naquele momento se percebeu que a Terra não era plana. Enfim, não vamos entrar nesse debate aqui. Mas o fato é que as mudanças elas estavam ocorrendo em todos os campos e, logicamente, ocorreu no campo religioso. Por quê? Porque o campo religioso ele se adaptou às novas mudanças. E a gente vai iniciar esse processo explicando que a reforma religiosa ela vai se contrapor à Igreja Católica, né? Mas ela não vai se contrapor à Igreja Católica só no aspecto da religiosidade. Ela vai se contrapor à Igreja Católica sobre o aspecto do poder que a Igreja Católica exercia ainda na Idade Moderna, mesmo pós-Idade Média. Na verdade, a Igreja Católica ela é o maior exemplo de adaptação a todos os sistemas. Não é à toa que ela está aí até hoje, né, forte. Você não vai dizer que a Igreja Católica tem poder. Então a Igreja Católica está aí forte, influencia e com a quantidade de fiéis bem significativa. Ora, bolas. Então por que naquele momento foi essencial se contrapor à Igreja Católica? Vamos lá. Durante a reforma religiosa, dois países eram extremamente católicos: Portugal e Espanha. O que nós vamos chamar aqui de Península Ibérica, tá certo? Ora, esses dois países eles foram criados a partir da expulsão dos islâmicos da Península Ibérica com as cruzadas, beleza? Então as cruzadas, que caminhou lá para Jerusalém, expulsou os islâmicos da Península Ibérica, e por ter sido um movimento cruzadista católico que expulsou os islâmicos, aqueles dois países se tornaram centro da Igreja Católica no planeta. Ou seja, a Espanha, que num determinado momento histórico foi o maior país, a maior potência, né, com as grandes navegações devido às pratas que encontraram, né, aqui no continente americano, que era a grande aliada da Igreja, a Espanha. Então tudo que a Espanha fazia, a Igreja estava aliada, tá certo? Só que a Igreja ela tem um caráter que nós chamamos de supranacional. O que é o caráter supranacional da Igreja? É que a Igreja ela interfere em vários países, né? Ela pode ter um aliado muito forte, que no caso era a Espanha, mas a Igreja influenciava na Inglaterra, influenciava lá no norte da Europa, onde hoje é a Alemanha, né, que a gente chama de Federação Alemã, os vários reinos da Alemanha, mas que não era ainda um país chamado Alemanha, eram os reinos germânicos. Então a Igreja influenciava lá, a Igreja influenciava na França, ou seja, a Igreja ela tinha um poder de influenciar, inclusive nos assuntos políticos. Então imagine o poder da Igreja, ou seja, um rei, um governante, estou falando isso do período absolutista. Ele mesmo assim, ele não tinha, antes da reforma, uma autoridade para romper com os interesses da Igreja Católica. Então,
o arcebispo mandava muito, o bispo mandava muito, as decisões sempre eram tomadas de acordo com os interesses da Igreja Católica. E lembre-se, quem é que está por detrás da Igreja? Qual é o país que a Igreja Católica é grande aliada? A maior potência da Europa, a Espanha. Tá certo? Então vamos lá. A Igreja tinha esse caráter supranacional. Além disso, dessa interferência política que a Igreja exercia, né, sobre vários países, sobre várias castas políticas, a Igreja Católica também era muito rica. Afinal de contas, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica vem absorvendo terras a partir de impostos que eram pagos a ela por reis, por príncipes, por duques, pelos nobres. Então a Igreja Católica chega na Idade Moderna, né, já com os países formados, com terras em vários países. A Inglaterra, uma grande parte da Inglaterra pertencia à Igreja Católica. Na França, lá nos reinos germânicos. Então o que acontecia? A Igreja Católica com muita riqueza, essa riqueza ela começou a despertar o interesse de governantes, né? Essa riqueza, esse poder político da Igreja Católica, ele começou a despertar o interesse de governantes. Então vamos lá, eu sou um príncipe, um rei, um conde, um duque de uma região da Alemanha. Aqui, porra, quase toda a terra aqui pertence à igreja. Vou tomar uma decisão política, lá vem o bispo representando lá Roma, representando a Igreja Católica que apoia lá a Espanha, né? Poxa, então a Igreja Católica ela começa a ser vista como os novos estados nacionais que estavam surgindo, como algo que atrapalhava, como algo que pentelhava, como algo que poderia me dar muitas riquezas se essa terra toda que é da igreja fosse confiscada pelo Estado, ou seja, pelo rei, pelo governante. Então, essas questões geopolíticas, então, perceba que eu não falei nada de religião no campo sacro, no campo sagrado, estou falando aqui de questões políticas. Então, essas questões no ponto político levaram vários estados e reis a ter o olho grandão nas riquezas, no poder, nas terras da Igreja Católica. Beleza? Quando nós assistimos Vikings, né? E tá lá no Netflix, é só vocês assistirem, percebam que quando eles chegam na Inglaterra, que eles vê lá um templo católico, quando os vikings chegam, eles ficam impressionados com as riquezas que tinham naquele tempo. A igreja era isso, a igreja era poder, riqueza e terra, né? O que é que os reis católicos, o que é que os reis imaginavam naquele momento? Se a gente romper com a igreja, meu filho, esse poder todo vem pra gente, essa riqueza toda vem pra gente e essas terras todas vêm pra gente também. Então, de antemão, antes de nós falarmos aqui das críticas eclesiásticas à Igreja Católica, percebam que foram mais questões sociopolíticas econômicas que levaram à reforma. É isso a primeira coisa que nós temos que entender. A segunda coisa que nós temos que entender é a seguinte: as críticas à Igreja Católica, elas sempre existiram. Não foi o Lutero que começou, né? Você percebe mudanças na própria Igreja Católica lá na filosofia do Santo Agostinho, né? Ou seja, reformas no campo religioso, no campo do cristianismo, elas sempre ocorreram ao longo do tempo, né? E por que Lutero é que conseguiu um rompimento significativo? Porque o momento que Lutero, né, induz as críticas à Igreja Católica, ele lança as 95 teses lá em Wittenberg, lá no norte da Europa, o que hoje seria a Alemanha. Quando Lutero faz isso, ele encontra apoio político para fazer isso. Isso é muito interessante. Por que ele encontrou apoio político? Por todos aqueles motivos que eu já expliquei no primeiro momento. Ou seja, o rei Carlos, lá no norte da Germânia, tinha interesse nas terras da igreja. Então, nada melhor do que apoiar Lutero nesse momento. Lutero, que era um ex-católico, era um religioso, um bispo, né? Ocupava um cargo importante na igreja na Germânia, e Lutero vai contestar a igreja, né? Ele vai contestar a igreja por uma série de críticas que ele vai fazer, mas que já se tinha feito à igreja anteriormente. Nessas críticas ele não vai inventar. Essas críticas ele vai potencializá-las, e naquele momento ele vai encontrar apoio para romper com a igreja, que não era fácil. Imagine um rompimento naquela época contra a igreja. Você ir de encontro à igreja já era motivo para você estar ali com muito risco de ir para a fogueira, meu.
né? Os cientistas da época, o próprio Galileu, ele foi, a Terra é isso, não, retrocedeu todo o seu estudo, negou seu próprio estudo com medo de ir para a fogueira e por aí em diante. Então questionar a Igreja Católica era algo quase que inaceitável durante toda a Idade Média e nesse período que nós estamos falando aqui já da Idade Moderna. Mas Lutero deu início, deu o pontapé inicial nesse rompimento com apoio dos reis germânicos e começou ali, né, uma reforma religiosa, e não revolução religiosa, uma reforma sim. Por que não uma revolução? Porque o livro sagrado continuou o mesmo, o cristianismo se manteve, mudaram alguns dogmas, alguns costumes, alguma visão de salvação, mas não houve uma revolução a ponto de romper com a Bíblia. Não se rompeu com a Bíblia. O livro sagrado continuou o mesmo, mas a visão sobre aquele livro sagrado, aí sim é que houve uma releitura, né? A gente pode dizer assim. Então, Lutero, ele com o apoio dos reis germânicos, foi um cara que começou a fazer uma série de críticas ao comportamento imoral da igreja. E que comportamento imoral era esse que ele falava? A venda de cargos eclesiásticos. Ou seja, se um rei ou se um nobre tivesse dinheiro, ele comprava, né, o direito do filho ser padre. Então isso era para Lutero altamente vergonhoso. Né, a famosa venda de indulgências, né, que era a venda do perdão. A gente não está falando de agora, não, a gente está falando de 500 anos atrás, quando a Igreja Católica cobrava, né, o seu cantinho no céu. Era como se você pecasse, mas o seu pecado seria sanado se você fizesse uma grande doação para a igreja, né, que chamou-se de venda de indulgências. Né, você tinha a simonia, que era a venda de peças sagradas da igreja, o pedacinho da Bíblia, da cruz que Jesus morreu, o paninho sagrado que passou no rosto de Jesus. Então tudo isso era muito imoral, era muito comercial, e Lutero criticava tudo isso. Além disso, Lutero criticava também a ideia de salvação, né? Porque para a Igreja Católica, naquele momento, bastava você frequentar a igreja, comer a hóstia, né? Tá ali obedecendo, enfim, comprando a salvação através das indulgências. Mas Lutero, baseado, né, em São Paulo, ele vai alegar que não, só a fé é que vai salvar. A fé é que vai salvar. Não adianta você ir para a igreja todo domingo, não adianta você fazer boas ações, se você não tiver fé. Eu quero que você entenda que isso é baseado no que está escrito na Bíblia. Lutero, lendo a Bíblia, ele chegou a essa conclusão, né, que somente a fé salvaria. E essa coisa da só a fé salvaria, ela desperta algo muito interessante, né? Porque se só a fé salva, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso daquelas igrejas gigantescas que colocavam o homem lá minúsculo, como se nada fosse, bem caráter do período teocêntrico. Não, a gente pode se reunir em salões menores, desde que, né, a gente esteja ali com fé e que a salvação virá. Então Lutero, ele dá o pontapé inicial na Europa para romper com a igreja. E isso começa a ganhar força entre as regiões germânicas, né? Primeiramente por quê? Porque ali na região germânica havia uma valorização muito grande da terra. O comércio não tinha sido tão forte naquela região como foi em outras. Então, com esse fortalecimento da nobreza, né, esses feudos, esses grandes donos de terras na Germânia, que mais tarde vai ser a Alemanha, eles começam a ficar de olho grande nas terras da igreja. Então, romper com a igreja era aumentar o seu poder, porque terra na Alemanha, na atual Alemanha, que era a Germânia, ainda representava muito poder. Então, os reis, né, germânicos vão apoiar Lutero. E o que a igreja católica faz? Ela vai ficar tranquila, na paz, numa boa? Não. Ela vai invadir aquela região e lutar contra esses reis. E quem é que vai ajudar a igreja católica a invadir esses territórios? A Espanha. Né? Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. A Espanha vai entrar em vários conflitos para defender os interesses da igreja. E, pasme, ela perde em quase todos. E justamente essas derrotas da Espanha na Germânia, na região dos Países Baixos, na França e principalmente na Inglaterra de Elizabeth, quando
a Espanha quer acabar com a reforma anglicana na Inglaterra, que a gente vai falar dela, principalmente lá, a Espanha teve a grande derrota da famosa Invencível Armada. A esquadra, a marinha espanhola era considerada invencível e perdeu para Elizabeth. No que ela perde, a Espanha passa a ser destroçada economicamente. E é um dos motivos, inclusive, que muita gente se questiona. Pô, como é que a Espanha teve um império americano gigantesco, com as montanhas de prata de Potosí, e economicamente ela faliu, porque ela se envolveu em vários conflitos nesse período que nós estamos vivenciando. Afinal de contas, a reforma não foi pacífica. A reforma ocorreram batalhas interessantíssimas, inclusive dentro do próprio movimento reformador, como puritanos e anglicanos, como ocorreu na Inglaterra. Beleza? Então, a reforma religiosa que se tem início lá com Lutero, né, que tem início o sucesso lá com Lutero, ela vai se espalhar para outras partes da Europa. Mas aí é que vem outra coisa que eu acho muito sensacional. É que a reforma de Lutero não foi igual à reforma que aconteceu cá nas partes onde o comércio era mais valorizado. Nas partes onde o comércio era mais forte. A gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a reforma luterana fortaleceu os reis germânicos, o que dificultou a unificação alemã. É por isso que ela só acontece no século XIX. Afinal de contas, os reis, quando tomaram conta das terras da igreja, eles se tornaram cada vez mais poderosos, esses reinos germânicos, né? Que mais tarde a gente vai chamar de Federação Germânica. Só depois da Federação Germânica a gente vai chamar de Alemanha, beleza? Então, a reforma luterana, ela fortalece os reinos alemães, os reinos germânicos. Enquanto nas regiões onde o comércio era mais forte, foi necessário ter outras fórmulas, né? Afinal de contas, iria valorizar o comércio. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos, já já a gente dá continuidade.